Olá, meus irmãos, meus amigos. Gratos somos mais uma vez pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Também transmitimos a mensagem do Senhor. Obrigado pela oportunidade de adentrar no seu lar aí, através do celular, através do televisor, através do tablet, computador e outros dispositivos que possam assim poder ouvir e assistir as mensagens. Obrigado por compartilhar nos grupos, obrigado por se inscrever no canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queremos tratar hoje com formosos pés daqueles que foram enviados. É a última dentro de Romanos capítulo 10. Depois voltamos outro dia, a Bíblia é inesgotável, mas vamos parar na última aqui hoje, com formosos pés daqueles que anunciam o Evangelho. Vamos ver novamente Romanos 10, o verso 13 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos os pés. Que bênção, que alegria. O texto, como nós tratamos esses dias, é preciso invocar. Depois nós vimos que somente um nome invocado pode trazer salvação. Depois nós vimos como, pois, invocarão aquele em que não creram. Depois nós vimos como crerão naquele em que não ouviram. Depois nós vimos de como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. Aí Paulo diz agora, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres de novas boas coisas. Olhe, ontem nós vimos a igreja enviando, a alegria de ter o culto, a alegria da imposição de mãos, saber que aquelas pessoas vão para a linha de frente e nós aqui na retaguarda temos a responsabilidade de cuidar deles, espiritualmente, emocionalmente, com as nossas orações, cobrimos eles com o poder de Deus nas nossas orações. Temos a responsabilidade do sustento financeiro na vida deles. Temos a responsabilidade com a família, com os filhos, etc. Imagina eles na linha de frente, os anos passam. E agora você chega ali, eu mencionei na tribo dos Pacanova, estive lá. Lá tinha um templo construído pelos índios. E ali tinha um pastor José, tinha mais 3 pastores. Mas me recordo bem do pastor José, indígena nativo. O pai dele foi o pajé daquela aldeia. E ele me contou a história nos momentos que nós podemos ali ter comunhão e conversarmos. E agora ele é o pastor daquele povo. Ele está ali com essa missão. Imagina a responsabilidade. Mas imagina a alegria para a igreja. Visitei muitas aldeias, muitos templos, já vi muitos povos indígenas tomando suas decisões. Visitei uma outra aldeia, distante, no meio do Amazonas. Lá estava um templo, construído pelos próprios índios. Numa conferência, eles constroem sempre suspenso, né? E numa conferência lotou. E aquele santuário inteiro começou a afundar. Tiveram que levar os macacos hidráulicos para tentar suspender aqueles barrotes que colocaram ali, né? Aqueles mourão para sustento daquele templo. Mas aquela alegria daquele povo, mesmo vendo o dano, eles queriam participar da conferência, eles queriam estar ali, envolvidos na causa. É maravilhoso. Agora você imagina o missionário, depois de anos trabalhando. Pastor Sidney, pode ser que eu erre aqui agora no número, mas me parece que ele pegou 22 vezes malárias. Pode ser que eu erre para mais ou para menos, ou exato, acertei 22. Eu sei que uma vez já é o bastante para a pessoa querer desistir. 2, mais do que 10. E malária muitas vezes deixam sequelas. Pastor Sidney, ele assiste o culto, ele sai, ele coloca um pouco de algodão no ouvido, porque ele não suporta o som. As sequelas da malária. Sua esposa também.
Teve que retornar depois de muitos anos. Mas olha, pense o índio, o missionário ali durante anos trabalhando com aquelas aldeias, aqueles lugares. E agora ele volta. E ele passa na sua igreja, a igreja da qual o enviou ao campo. E agora ele vem trazer as notícias. E é aí, nesse instante, que Paulo coloca esse verso. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O missionário volta agora contando as novidades, contando o que Deus fez. E o povo, os crentes daquela igreja ficam empolgados e querem abençoar mais ainda, e querem enviar mais. E aquela empolgação toma conta do santuário e mais pessoas querem ir para o campo. Quão formosos os pés, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia que está dizendo quão formosos os pés daqueles missionários que estão na linha de frente. A palavra de Deus está afirmando, não sou eu. É a Bíblia, por isso tenha certeza que é verdade. Se fosse minha palavra, eu ia falar, não creia não, mas é a palavra de Deus. Eles têm esta bênção. E você também pode ter, se você confiar no Senhor. Veja essa história, mencionada aqui por livro de John Pitt novamente. Ele conta aqui na página de número 101. Ele diz assim, ó, na prisão, o diabo não tem nenhuma resposta para a oração de fé de um cristão. Em tempos de perseguições e necessidade, a oração é a mais poderosa arma. Os cristãos nos países comunistas experimentam isto diariamente. George Vince, o líder da igreja que foi exilado da Rússia, deu testemunho desse fato ao chegar aos Estados Unidos. Quando os guardas comunistas, sem nenhum motivo, nos tratavam melhor, sabíamos que era por causa das orações e intercessões dos nossos irmãos do Ocidente. Esse foi o testemunho desse homem que sofreu muito na mão dos guardas comunistas. Ele diz, por um instante ele era tratado melhor e sabia que era o efeito das orações dos crentes lá do outro lado do planeta, nas igrejas, nos lares, intercedendo por ele. Continua a história. Um pastor ugandense chamado Musoki também deu testemunho disto. Sua congregação orou continuamente por ele quando foi preso. A notícia de sua prisão chegou a nós no mesmo dia. Informamos imediatamente alguns grupos de oração que se reuniram para orar por ele. O Senhor respondeu a estas orações de modo maravilhoso. Musoki foi levado à famosa prisão de Nakazero, em Kampala, onde centenas de pessoas eram mortas das formas mais cruéis. Muitas eram assassinadas com marretas, tinham de se ajoelhar e eram espancadas na cabeça, repetidas vezes, até morrer. Musoki foi trancado nessa prisão subterrânea. Afundava os pés até os tornozelos, em água misturada com urina e sangue das primeiras vítimas. O cheiro era insuportável. Quando a porta se fechou atrás dele, ficou a sós naquele buraco escuro. O medo invadiu seu coração e, em desesperada necessidade, clamou ao Senhor. Ó Senhor, ajuda-me. Não tenho medo de morrer, mas tenho medo do sofrimento. Permite que os soldados venham e me matem de uma vez e que o sofrimento seja curto. Mas o Espírito Santo o confortou e o fez lembrar-se de Paulo e Silas na prisão de Filipos. Com lágrimas nos olhos começou a louvar e glorificar o Senhor. Os guardas em pé do lado de fora ouviram e pensaram que tivesse perdido o juízo. Abriram a porta da cela, puxaram-no para fora e levaram-no ao comandante do presídio. Este olhou para Musoki com espanto. O que há de errado com você? Perguntou Musoki, levantando as mãos para o céu e novamente começou a glorificar o Senhor. O Senhor pode matar-me, se o quiser, disse ele ao comandante, mas continuarei a louvar ao Senhor. E continuou dando glórias a Deus. O comandante olhou para Musoki e balançou a cabeça. Totalmente louco, disse, deixe-no ir para que morra em sua casa. Alguns minutos depois, Musoki estava do lado de fora.
Era um homem livre. Ele correu para casa, onde os cristãos estavam de joelho orando. Quando o viram, abraçaram. Lágrimas de alegria corriam-lhes pela face. Levantaram então as mãos e louvaram ao Senhor. Há real poder na intercessão e no louvor. Disse-me o sorridente Musoke mais tarde. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Esse poder está sempre a nosso dispor, quer em tempos de necessidade, quer em tempos de liberdade. A oração liga a distância, não somente entre Deus e nós, mas também entre nós e a igreja sofredora. Mas também entre nós e a igreja sofredora. Com formosos pés de Musoke. Ele estava livre, porque Jesus o tirou. Muitos não tiveram esse privilégio, morreram. Outros ainda estão morrendo. E nós estamos fazendo o quê? Você tem a oportunidade de ter os pés formosos, você tomar a sua decisão agora e a igreja te enviar, como pregamos ontem, e você ir para os campos e um dia voltar com a igreja organizada, com um coração missionário que vai enviar outras pessoas. E assim a obra vai. Como falamos sobre a árvore, você tem que plantar a árvore, ela não dá fruto amanhã. Algumas árvores demoram anos para dar fruto. Eu tenho um pé de graviola aqui na igreja. Na verdade eu tenho várias plantas. Eu plantei, Deus me deu essa graça. Tem um pé de pinha, tem um pé de siriguela, tem um pé de graviola, tem um pé de amora, tem um pé de uva, tem pé de maracujá, tem pé de pitanga, tem pé de limão, tem pé de fruta do Amazonas, fugiu agora. Tem pé de acerola, tem pé de mamão, tem vários pés de abacaxis, tem pés de morango. E assim várias árvores que plantei aqui. Nós tomamos muito suco de acerola, já produziu muito, muito, muito. E agora nos últimos meses estamos tomando suco de graviola. Produziu bastante. Agora, eu não plantei isso ontem, já tem algum tempo. O fruto não é plantar hoje e ter o fruto amanhã. Demora um pouco. Precisamos plantar hoje para ver o resultado de missões. Nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Com formosos pés dos que anunciam. Que você esteja entre esses, anunciando o Evangelho do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse dia. Deus, obrigado pela oportunidade de pregar a Tua Palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Fica conosco, Pai, precisamos muito de Ti. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.